A língua não é falada da mesma forma por todos os falantes. Todas as línguas sofrem muitas variações e a grande variedade de falares é chamada variação linguística. Então, olha aqui que legal. Vocês sabiam que o mesmo objeto ou comida pode ter nomes diferentes nas diversas partes do Brasil? Aqui nós vamos clicar em avançar e vamos ver como que funciona isso. Que tipo de objeto de comida eu falo de um jeito aqui na minha região? Por exemplo, nós moramos na região Nordeste. Então pode ser que existam alguns tipos de comidas, frutas que nós falamos de um jeito, mas que lá na região Sul pode ser falada de outra forma, mesmo sendo a mesma coisa. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho o mapa do Brasil, todos vocês já conhecem o mapa do Brasil, e aqui eu tenho, locais onde eu posso clicar nas diferentes regiões do Brasil. Tá? Então vamos começar aqui pela nossa região. Vamos aqui na região Nordeste. Eu tenho aqui esses três. Vou aqui pertinho, Pronto. Aqui na região Nordeste, mais exatamente em Pernambuco e aqui também no Ceará, nós chamamos essa planta, pessoal, que é muito conhecida, que é a mandioca, nós chamamos de macaxeira. Então lá na região Nordeste, aliás, aqui na região Nordeste, chamamos de macaxeira. Ou tem outras pessoas em outros estados que chamam de aipim. Em muitos lugares do Nordeste, essa raiz é chamada de macaxeira. Como ela é chamada na cidade de vocês? Aqui na nossa cidade nós também chamamos de macaxeira, mas existem outras pessoas que chamam de aipim, né? Então aqui é a imagem da mandioca, ou da famosa macaxeira, tá? Vamos voltar ao mapa. Nós já fomos aqui nessa parte da região Nordeste, vamos aqui nessa outra. Pronto. Aqui ainda ele foca no Pernambuco. Mas aqui no Ceará, nós também chamamos esse insetozinho aqui de muriçoca. Por aí afora, uns chamam de pernilongo, de mosquito. Aqui, pessoal, na região Nordeste, chamamos de muriçoca. Em Pernambuco, o nome desse inseto é muriçoca. E no estado de vocês, ele também tem esse nome? Então, aqui no Ceará, também chamamos de muriçoca? Eu, pelo menos, chamo. Bom, vamos sair aqui da região Nordeste e vamos lá para a região Norte. Pronto. Cheguei aqui, no Amazonas, na região Norte, e eu observo essa fruta. Aparentemente, assim, olhando, eu acho que é um cajá, né? Essa fruta é chamada de taperebá em alguns lugares do norte do Brasil, como no Amazonas. Como ela é chamada na cidade de vocês? Ela parece, pessoal, siriguela, não é? Mas, na verdade, aqui é cajá, tá certo? E aí, vocês conheciam esse nome? Taperebá? É um nome diferente. Eu, pelo menos, não conhecia por esse nome. Vamos aqui ainda na região norte. Pronto, observem essa imagem. Como que vocês chamam isso? É de colocar no cabelo. Na região norte, e mais exatamente no Amazonas, chamam de travessa. Como que é chamado na cidade de vocês? Bom, eu particularmente chamo isso de gigolé. E vocês? Vamos aqui, pessoal, para a região sudeste. Na região sudeste, mais exatamente em São Paulo, esse sinal de trânsito é chamado de farol. Na cidade de vocês, ele também tem esse nome? Na cidade que eu moro, as pessoas costumam chamar de sinal. Poucas vezes eu vejo alguém chamando de farol, é muito difícil. E vocês? Como que vocês costumam chamar o sinal de trânsito? Vamos para a região sul. Mais exatamente em Santa Catarina, como vocês veem aqui, nossa, é uma pipa. É uma pipa, para mim é uma pipa. Mas lá na região sul, pessoal, em alguns lugares eles chamam de pandorga. Como é chamado esse brinquedo na cidade de vocês? Né? Vamos aqui, ainda na região sul, a tangerina. Essa fruta é chamada de tangerina em alguns lugares de Santa Catarina e de mexerica em outros. Como ela é chamada na cidade de vocês? Bom, aqui na região nordeste, né, no Ceará, eu já ouvi gente chamando essa fruta de mexerica e tangerina. Eu particularmente chamo de tangerina. Isso aqui pra mim é uma tangerina. Adoro tangerina. E por último, vamos aqui também na região sul, Rio Grande do Sul, piá. O que é piá, pessoal? Olhando aqui essa imagem, vocês acham que piá é o quê? No Rio Grande do Sul, menino ou menina são chamados de piá. E no estado de vocês? Bom, aqui a gente chama de menino e menina, né? Eu nunca imaginaria que na região sul, piá fosse menino ou menina. Bacana.
Então, isso, pessoal, que vocês acabaram de ver aqui nessa parte dessa introdução, dessa explicação da variação linguística, é a forma de que existem várias expressões espalhadas pelo Brasil, que na minha região, no meu estado, pode ser dita de uma forma, e em outro estado pode ser dita de outra, tá? Essas são expressões, ok? E não estão erradas. A expressão que está lá no norte de uma coisa, eles falam de um jeito, eu falo de outra, é assim que acontece. Não está errado. Eles têm as expressões deles e nós temos as nossas. Tá? Por isso que é tão legal o Brasil, né? Essa variação. Isso que é empolgante. E aí, vocês gostaram? Viram como existem diversas formas de se falar, por exemplo, um tipo de comida, um animal ou até mesmo um objeto? Então, lá na página 59, dando continuidade a isso, vocês vão ter lá a explicação. Lembrando que algumas partes dessa explicação é para vocês estarem respondendo, tá? E lá ele inicia assim. Você já estudou que a língua portuguesa é usada de um modo particular em cada região do nosso país. Em alguns lugares do sul, quando alguém está surpreso, diz bah. No Nordeste diz oxente. É a variação linguística geográfica. E é essa variação que vamos revisar agora, tá certo? Bom, pessoal, só lembrando que essa variação linguística ela existe no Brasil exatamente por conta do período de colonização. Quando os portugueses chegaram aqui e vieram imigrantes de várias partes do mundo, trouxeram consigo as suas expressões e os seus sotaques. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre sotaque. Número 1, da página 59. Releia o comentário dos homens sobre o jeito como o velho levava seu animal no conto O Velho, o Menino e o Burro. Então, como eu disse para vocês, aqui faz vínculo, tem a ver com aquele texto que nós fizemos a leitura na semana passada. Então, tem lá. Assunte isso, meu compadre. Não é um despropósito um burro fornido desse ser puxado pelo velho, que vem caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre, cada coisa, viu? Percebam que nesse trecho existem 3 palavras destacadas. São comuns no modo de falar de cidades do interior de algumas regiões do Brasil. Letra A. Releia os termos na primeira coluna e relacione cada um deles com as expressões que possuem sentido semelhante na segunda coluna. Então tem lá, o assunto isso, é um despropósito e burro fornido. Vocês vão ligar para o que vocês acham que é? O que vocês acham que significa a expressão assunte? Será que é um absurdo, burro forte, ou preste atenção nisso? Aí vocês vão ligar o que vocês acham que é. De acordo lá com a leitura que vocês fizeram aqui nesse balãozinho de lá. É só vocês substituírem, por exemplo, o termo assunte por uma desses 3. É um absurdo, meu compadre? Ou preste atenção nisso, meu compadre. Aí vocês vão ver qual é que mais se adequa para vocês estarem fazendo a ligação, ok? Na página 60, assunte, despropósito e fornido são exemplos de palavras que não são utilizadas em todo o Brasil, mas apenas em algumas regiões. Por isso que a gente ficou se perguntando o que significa isso, porque aqui na região Nordeste a gente, pelo menos aqui no estado do Ceará, eu particularmente não conhecia essas 3 expressões. O uso de palavras e expressões diferentes conforme a região é chamada de variação linguística. É exatamente o tema que nós estamos vendo, pessoal. Variação linguística geográfica. 2. Por causa da variação linguística geográfica, alguns alimentos, seres e objetos recebem mais de um nome. Veja alguns exemplos no mapa a seguir. Aqui ele traz novamente o mapa do Brasil, né? Vocês viram lá no início um mapa também. E aqui ele tem bombons, que é chamado de bombons no estado do Acre, pão de sal em Minas Gerais e muriçoca em Pernambuco. Agora escreva os nomes que esses elementos recebem na região onde você mora. Então vocês vão pensar aí como que chama esse pão de sal aqui na região Nordeste, mais exatamente aqui na nossa cidade, tá? No estado do Ceará. Então esse pão aqui a gente chama como? Esse mosquitinho a gente chama como? E esses bombons? Como que nós costumamos chamar? Vocês vão escrever. Página 61. A organização das frases também pode mudar de acordo com a região. Por exemplo, quando alguém não sabe de algo, lá na região Sudeste, fala não sei. E aqui no Nordeste a gente fala sei não. Realmente? Na língua portuguesa, além de nomes e expressões, a pronúncia dos sons varia de acordo com a região. Na região do Rio de Janeiro, a letra R na palavra barco possui determinado som. Em Piracicaba, a mesma letra R na palavra barco possui outro som.
Então, essa variação na pronúncia dos sons é conhecida como sotaque. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos falar sobre o sotaque? Então, a variação linguística e geográfica faz relação com as expressões utilizadas em várias regiões do país. Então, esses sotaques, assim como as diferentes palavras e expressões de cada região, revelam como nossa língua é rica em diferenças e como podemos sempre aprender com essa diversidade. Então, o sotaque ele varia de região para região, de estado para estado. Por exemplo, não existe só o sotaque nordestino. Existe o sotaque do Ceará, existe o sotaque de Pernambuco, existe o sotaque da Bahia. O sotaque nordestino não é um só. O sotaque paulistano não é um só. Ele varia, por exemplo, de estado para estado. Ok? E por falar em sotaque, que tal vocês assistirem um pequeno vídeo falando sobre um dos sotaques mais bonitos do Brasil, na minha opinião, que é o sotaque falado normalmente na região Nordeste, que, como eu disse para vocês, varia de estado para estado. Eu, por exemplo, sou nordestina, nascida no estado do Ceará, mas eu não falo da mesma forma que uma pessoa que nasceu no estado da Bahia, que também é na região Nordeste. Então, varia de estado para estado. Mas vamos assistir esse vídeo aqui só para vocês terem uma noção da questão do sotaque e das expressões da variação linguística de coisas que eu falo aqui, mas que as pessoas lá da região sul podem não entender a minha expressão. Pense num aperreio grande, é quando o caba não é nordestino e tenta entender o que a gente fala. Bah, essa eu não ouvi até agora. Tem até uns gaiatinhos que se aproveitam disso pra tirar onda com os outros, viu? Gente, essa prova tá muito difícil. Vamos amolegar aí, tipo, deixar mais fácil. Ah, isso aí é uma expressão nossa, né? Isso aí já vem de berço. Não fala muito alto não que o bicho pega. Você já ouviu falar no nordestinês? Pois é, o nosso jeito todo diferente de falar. E é sobre isso que a gente vai prosear hoje. Taca a peste, só no crato, tá lascado, arriega, porra dentro, quer se irmar? Que é aperreado. Aperreado é quando ele se encontra em dificuldades. O que é que significa aperreado? É quando o cara tá sem nada, tá agoniado da vida. O que é bater a caçuleta? Explica. Ah, quer passar pro outro lado, meu amigo. O cara aqui todo bem morreu um. A senhora sabe o que é uma pessoa gaiata? Não, Não? não, Nunca ouviu falar nisso? não. Então você não é uma pessoa gaiata. Eu acho que sim. Ah, é? E olha só que arretada, a gente encontrou aqui na praça um grupo de gaúchos e vai procurar saber se esse grupo conhece o nordestinês. A senhora tá areada hoje. Tá feliz? Pode ser duas coisas, que a senhora tá desnorteada ou então tá sem graça. Tô sem graça. É, ficou com vergonha de algo. Ah, Ó, não se engana não, esse cabo tá com chapéu aqui, mas ele não é nordestino não. Mas o senhor é um cabo arretado? Sim, um gaúcho bem arretado lá do sul do Brasil, onde começa o Rio Grande do Sul, somos de lá. guri. O guri nosso aqui é menino normal, né? Menino normal. Ou pivete, Piá. piá, que agora eu fiquei curioso, o que é piá? Piá é um menino. Ah, é? É, Piá é um menino. É o nosso moleque aqui. É um moleque daqui. E o que é que significa cabo da peste? É aquele cara que está sempre pronto para a luta e não tem ruim para ele está enfrentando o que der e vier. No mandarim, a entonação de uma palavra pode mudar o significado. No nordestinês não é diferente. Aqui também a tonalidade diz muito a respeito da palavra. O senhor é um cabo arretado, é o quê? Um cabra arretado é um cabra nervoso. Depende da expressão. Se eu disser assim, o senhor é um cabo arretado, aí eu tô dizendo, eu tô com raiva. Mas se eu disser assim, o senhor é um cabo arretado, o senhor é um cabo bom. Um cabra arretado bravo. Arretado é bravo. Eu vou ter que dar uma aula de nordestinês pra esse gaúcho aqui. Estamos aí presentes. Já conhecem algumas expressões aqui do Nordeste? É a primeira vez no Nordeste? É a primeira vez no Nordeste. E qual foi a expressão que a senhora já ouviu aí que não entendeu bem? Bah, várias, assim, que a gente aprendeu, mas não... Eu não consegui gravar todas, não, porque são muitas. Por exemplo, Esse negócio de cabra arretado... bah, esse é parecido com o nosso oxi. Oxe, O que é que significa oxi, então? oxe, É o bar. é, tá tudo certo. Bom, pessoal, na atividade, é uma atividade bem pequena, como vocês viram, certo? Vocês vão estar observando cada gravura que tem aqui e vão estar circulando o nome que faz referência à forma que vocês falam, tá certo? E depois escrever abaixo. Por exemplo, aqui na primeira gravura eu tenho um menino. Vocês chamam de menino, piá ou guri? Vocês vão escrever. E aqui eu tenho uma imagem de uma banana. E ela tem três nomes aqui. Banana nanica, banana anã e banana d'água. Pra mim tudo é a mesma coisa. E vocês vão ver aí como que vocês chamam, tá bom? E por último, tenho aí o que eu particularmente, até um pouco tempo atrás, na minha infância, chamava de bila.
E ele traz as opções bolinha de gude, biloca e burica. Vocês vão estar circulando a que vocês chamam. Se por um acaso não for nenhuma dessas três, aí vocês vão escrever a que vocês chamam. A atividade é essa. Eu espero que vocês compreendam a questão da variação linguística e entendam que deve haver o respeito e a valorização dessa variação linguística, dessas expressões e principalmente dos sotaques. Não deve haver preconceito com sotaques. Principalmente aqui no Nordeste, nós sofremos muito preconceito em relação ao nosso sotaque, tá? E isso é muito triste, mas devemos pôr um fim nisso. Não deve haver preconceito com essa questão dos sotaques. Então, boa aula para vocês.